olhar para a equação de Henderson-Hasselbalch, que a gente viu em aulas passadas. Como eu mostrei para vocês, essa equação eu posso tirar desse equilíbrio mesmo, né? Isso aqui é o Ka, isso aqui é a concentração do sal, concentração do ácido. Aqui eu tinha o X, né? X era a concentração de H3O+. Se eu fizer isolar a concentração de H3O+, que é a concentração de H+, e fizer menos o log, eu tenho exatamente essa equação de Henderson-Hasselbalch. Exatamente a mesma. Aí, antes da gente resolver aquelas contas, porque conta é só conta, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Me digam uma coisa. Pensando naquele equilíbrio, eu coloquei H+. O que vai acontecer com a concentração do ácido? Peguei a equação de Henderson-Hasselbalch e falei assim, tá legal, então vamos reproduzir o que a gente fez ali. Nesse tampão, né, no qual a concentração de ácido a gente sabe que é 0,75 e a concentração de sal a gente sabe que é 0,25, eu coloquei ácido. O que vai acontecer? O ácido ele vai reagir com acetato para formar o ácido acético. Você tem dúvida nisso? A constante de dissociação, a constante de ionização do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. A reação inversa tem um Ka, que é o inverso daquele, que é 1 sobre, arredondando para 2, vezes 10 a quinta, que vai dar 5 vezes 10 a quarta. É um K grande. Isso quer dizer que se eu coloco acetato na presença de ácido, a reação é muito favorecida. Então, quando eu coloco H+ no meio, ele vai reagir com acetato. Quanto de acetato vai reagir para formar ácido acético? O tanto que eu colocar de ácido. Quanto eu coloquei de ácido? 2,0 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, a de acetato diminui desse tanto, que foi o ácido que eu pus. Mas o acetato que reage com ácido, ele forma ácido acético. Quanto de ácido acético a mais eu vou formar? Ora, 2,0 vezes 10 a menos 4, que a reação é 1 para 1. Eu pego um acetato, reajo com um H+, e formo um ácido acético. Tá? Então, o tanto que diminuiu a concentração do sal tem que ser o tanto que aumentou a concentração do ácido. E na questão 12, é o contrário. O íon H+, que eu estou pondo, ele vai reagir com ácido. Então, ele reage com ácido, a concentração do ácido vai diminuir. Vai diminuir de quanto? De 2,0 vezes 10 a menos 4. Porque essa é a concentração em mol por litro de íon H- que eu estou pondo. Entendeu, Jéssica? Ele não está participando do equilíbrio, eu estou colocando adicionalmente para ele reagir. E aí ele influencia no equilíbrio. Então, esse íon H+, ele reage com ácido. Diminui a concentração do ácido. O ácido reage com H- e vai gerar o quê? Acetato. Quanto de acetato a mais, além do 0,25 que eu tinha, eu passo a ter 2,0 vezes 10 menos 4. Entenderam a lógica? Diga. A solução tampão é aquela mistura do 10, né? É aquela 650 mais 50 Sim. ml. Olhando, se eu tivesse só o exercício 10, não tivesse feito o 11 e 12, teria como eu saber como a solução tampão? Lógico que sim. Porque é um ácido fraco, uma solução de um ácido fraco, uma base fraca. Né? É um ácido fraco com o seu sal. Eu já falei para vocês também que eu não preciso intencionalmente ter um ácido fraco com o seu sal. Lá na química analítica qualitativa, existem reações químicas, e também na quantitativa, né? Aliás, principalmente na quantitativa. Existem reações químicas. Se a química analítica é quantitativa, é porque ela está se propondo a determinar quantidades. Então, não basta saber o que tem numa determinada solução, eu quero saber quanto tem. Então, para eu saber o quanto tem, eu posso fazer, por exemplo, uma precipitação. Né? Suponha que eu tenho uma solução de prata, mas eu não sei quanta prata eu tenho.
Cloreto de prata é insolúvel, eu precipito cloreto de prata. Existem reações químicas que, para acontecerem da forma mais completa possível, porque eu quero deslocar o máximo possível o meu equilíbrio para produto. Então, existem reações químicas que dependem do meio estar tamponado para serem otimizadas. Então, às vezes o meio está ácido, você fala assim, poxa vida, mas eu só coloquei a base ali. A base vai neutralizar o ácido e vai gerar o sal. E aí você fica com um tampão. Então, eu não preciso intencionalmente misturar um ácido com o seu sal. O sal pode ser gerado ao longo da análise que eu estou fazendo. Eu dei um exemplo para vocês de uma titulação de um ácido fraco, como o ácido acético, com uma base, que é o hidróxido de sódio. Então, se eu vou colocando hidróxido de sódio no ácido acético, vocês fizeram isso no laboratório, na dosagem de ácido acético no vinagre, tá certo? Vocês titularam um ácido fraco com uma base forte. Então, o que vai acontecendo? Na medida em que vocês vão colocando a base forte, vocês vão neutralizando o ácido. O ácido neutralizado com a base vai dar o quê? Acetato. Então, você vai ficando com acetato no meio que tem ácido acético. Até que tem uma relação de concentrações, que a gente já viu, é uma relação 1:10, né? Entre ácido e sal, ou entre sal e ácido, que eu tenho um tampão. E aí, você vai colocando o hidróxido de sódio, e se nós tivéssemos medido o pH, nós veríamos que o pH não ia variar, porque eu formei um tampão. Só que eu continuo a minha titulação, eu vou continuar adicionando o hidróxido. Aí eu estouro a capacidade tamponante desse tampão. Daí o pH volta a subir, até que eu tenho a viragem do meu indicador. Foi isso que aconteceu. Tá bom? E aqui de novo, gente, vai mudar o pH? Não. Porque com 2 algarismos significativos, eu não vou mexer nesse 0,75 nem nesse 0,25. Aí o Aleph fala assim para mim, mas é porque você colocou pouco H+, ou então você colocou pouco OH-. Se eu colocar essa quantidade de H+ em água, qual vai ser o pH da água, imaginando que o pH inicial seja 7, para a gente poder comparar depois? É um pouquinho menor do que 4, né? Vamos calcular aí, gente. Quanto que dá o log? Vocês estão com a calculadora, quanto dá log de 2? Oi? Oi? Você já calculou tudo? Dá 3 e... Log de 2 é 0,30, né? Então, considerando que a potência ali é 10 a menos 4 e que log de 10 a menos 4 é 4, o pH deve ser 3,70, né? Então, o pH da água, se eu colocar a mesma quantidade de H+ em água pura, imaginando que o pH da água pura seja 7,0, essa mesma quantidade de H+, que não mexeu no pH do tampão, faz o pH da água pura ir de 7 para 3,7, 3,70. Então, não é uma quantidade tão pequena de H+. Tá certo? E aí que é a nossa conta? Essa nossa conta tem que refletir isso que a gente acabou de falar. Alguém tem alguma dificuldade com isso que eu acabei de falar? Jéssica, você entendeu? Eu não preciso ter OH explícito no meu equilíbrio. Esse OH, ele vai reagir com alguma coisa que está aqui. Ele vai reagir com isso. Então, a concentração disso diminui. Diminuindo, vai formar o quê? Vai formar acetato. A concentração disso vai aumentar. Fazer a nossa conta. Como é que isso aqui fica? Isso aqui fica assim, né? Fica 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,75. Vou facilitar a nossa vida, né? X mais 2,0 vezes 10 a menos 4. Quanto que dá isso aqui?
Esse número já apareceu antes, né? Dá quanto? Isso aqui é 0,54 vezes 10 a menos 4, 2... Oi. Não, a gente escreve... Não, porque é efeito de um comum, né? A gente não colocou mais do outro lado. A gente deixa o equilíbrio, a continha acontecer. O que aconteceu? Muita calma nessa hora. Porque no nosso equilíbrio, isso aqui está assim. Isso aqui está assim. Aí o único x vem... É que eu não posso, né? Né? Eu não posso. Eu tenho que manter... Isso aqui é menos x, isso aqui é x mais 0,25. Porque senão só vai aparecer o x ali, né, Mandrake? Oi. Então, ó. Não, porque ali eu... Gente, calma. Tá tudo certo com aquele conceito? Tá, vamos olhar para a equação. O que aconteceu é que eu só deixei o x aqui, né? E aí a minha equação ficou esquisita. Então, assim tem que dar certo. O que eu tenho? Eu tenho um equilíbrio, esse equilíbrio tem acetato e ácido acético. O X ele vai ter que aparecer no acetato e no ácido acético, porque ele é comparável a essa quantidade que eu estou colocando. Eu não posso tirar diretamente. No final das contas, o que a gente espera que aconteça é que esse X seja, a conta que eu faça, seja insignificante e que eu leve a mesma equação de cálculo de pH. Então, eu não espero que tenha um efeito significativo na minha conta. Eu sei que esse x aqui é da ordem de 10 a menos 5, foi isso, né, que a gente calculou da outra vez. Então, o que vai acontecer? Eu monto o equilíbrio e além do x que vem do equilíbrio que você está falando, eu estou colocando um outro íon comum. Eu tenho dois íons comuns. O acetato, que vem da solução de acetato que eu usei para fazer o tampão, e o H+, que eu adicionei. Quando eu faço essa conta aqui, oi. Porque eu tenho acetato. O X é o que vem do equilíbrio. Isso aqui é o acetato que eu estou colocando. É uma solução tampão. Só um minutinho, gente, porque a gente vai cair na mesma situação. Oi?
Ótimo, exatamente. Porque esse número aqui, ele vai ser pequenininho. Essa concentração aqui, que é a concentração de H+, efetivamente que eu tenho, ela é maior que esse X, né? Então, o X que nós havíamos calculado era 5,4 vezes 10 a menos 5. Então, quando eu somar esses números aqui, a gente vai ter uma concentração de H+ diferente. Vamos fazer? Porque aqui, ó, voltando, isso aqui tem que dar a mesma coisa. Tem que dar, né? Porque aquilo veio disso. Então, esse número aqui é pequenininho, só isso aqui vai sumir. Esse X aqui é pequenininho e esse aqui não some. Essa conta aqui eu passo para lá, vai dar 3. Então, eu vou ter 5,4 vezes 10 a menos 5. E se não der a mesma coisa, é porque eu pulei alguma etapa. Tem que dar. Então, 0,75 vem para cá, 0,25 dá 3, multiplica por 1,8 dá 5,4. Isso aqui é X mais 2,0 vezes 10 a menos 4. Isso quer dizer que esse X aqui, ele vai ser 2,0 vezes 10 a menos 4 menos 0,5. Vai dar menos 1,5. Me corrijam se eu tiver. Né? É 2,0 vezes 10 a menos 4. Menos, né? 2,0 vezes 10 a menos 4 mais 0,54. Só tem uma casa decimal, essa aqui eu não conto. 1,5 vezes 10 a menos 4. Aí, a minha concentração de H+, é X mais 2,0 vezes 10 a menos 4. Não é certo ser negativo. Oi? Está certo que vai ser negativo, porque aí vai aumentar a minha concentração de H. Porque isso aqui só quer dizer que eu tenho uma... enfim, isso aqui é só um número, porque o que interessa é a concentração de H+, que eu tenho na minha história, né? E aí, né, eu pego esse número, somo com o que eu tenho lá e a gente vai obter... Que é quanto? Se eu pegar menos 1,5 vezes 10 a menos 4 mais 2,0 vezes 10 a menos 4, vai dar o 5 vezes 10 a menos 5, que foi o que a colega de vocês falou. Somando esses dois aqui, agora não vai ficar evidente porque esse número não vai aparecer. Isso aqui vai dar 5,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Que era a concentração que eu tinha originalmente. Tá certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pulei de lá para cá, porque isso aqui eu acho que é muito mais fácil de visualizar e de ficar claro do que olhar para essa conta, né? Fala. O H+ também não vai influenciar porque o ácido acético vai ser sulfato. Gente, ó. Montar de novo a ideia. Eu tenho no meu sistema ácido acético e acetato. Eu tenho um equilíbrio que é dado por esse X aqui. A concentração de ácido acético, ele vai sofrer ionização, concentração dele diminui de X. Eu tenho uma concentração de acetato que veio do equilíbrio do ácido, mas eu tenho sal, porque é um tampão, que é esse 0,25. Então, eu tenho, né, cada ácido acético que sofreu ionização vai gerar o X de H+. Então, essa equação aqui está perfeita para o equilíbrio que acontece na solução tampão. Aí, intencionalmente, eu vou colocar H+. Esse H+, ele só vai aparecer aqui. Porque, como eu estou falando para vocês, é como se nós tivéssemos duas contribuições de íon comum. Suponha, faz um outro exercício, que foi o que a gente fez no primeiro exercício dessa lista. Suponha que eu não tenha, que esse acetato aqui, ele só venha do equilíbrio. Foi aquele exercício em que nós calculamos o pH, a gente já fez isso. Se eu só tiver o ácido acético, eu vou ter no equilíbrio, por exemplo, no caso lá era 1, né? 1,0 menos X, dando X de acetato mais X de H+, só que aí eu colocava exatamente essa quantidade de H+, para ver o que acontecia com o pH. E aí nós resolvemos a questão sem problema nenhum.
Aqui é a mesma coisa, qual a diferença? Bom, é que além deste íon comum aqui, eu tenho este íon comum, porque não é uma solução de ácido acético pura, é uma solução de ácido acético e acetato. É isso que caracteriza a solução tampão. Então, eu tenho, além desse 0,75 menos x, x mais 0,25, isso aqui é o acetato, eu ainda tenho desse lado o H+, a mais que eu coloquei. O que fica esquisito é que esse x aqui, ele não é a concentração, ele é um número. A concentração de H+, é x mais 2,0 vezes 10 a menos 4. Esse x é um número que vai aparecer em função do equilíbrio. E é natural, né? Porque a concentração que eu tenho de H+, que vem do equilíbrio, é menor do que isso que eu estou colocando aí. Então, na hora que eu resolvo, vai aparecer um número negativo. Quando eu pego a concentração total de H+, tem que ficar constante, que foi isso que aconteceu. Então, resolvendo essa equação aqui, o 0,25, o x mais 0,25 é 0,25, porque a gente sabe que o x é pequeno. O 0,75 menos x é 0,75, porque a gente sabe que o x é pequeno. A gente não sabe quanto que é o x ainda, mas a gente sabe que ele é pequeno e que não vai influenciar esses valores de concentração. Só que aqui eu não posso fazer isso, porque eu sei que o 2,0 vezes 10 a menos 4, ele é comparável ao x, porque eu tenho o x que eu calculei antes. Eu sei que é da ordem de 10 a menos 5. Então eu não posso desprezar, vou ter que calcular. Quando eu faço essas contas, eu vou encontrar um número negativo. Eu estou fazendo a conta aqui, é uma subtração, eu preservo o número de casas decimais. Então eu tenho, se eu passar essa vírgula para lá, vai ficar 0,54 vezes 10 a menos 4, 2 casas decimais. Mas aqui eu só tenho uma casa decimal. Então o resultado da minha subtração é menos 1,5 vezes 10 a menos 4. Quando eu jogo esse número aqui na minha conta, eu vou chegar a menos da diferença por causa do número de casas decimais, eu vou chegar no mesmo valor que eu tinha. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nessa solução tampão, o fato de eu ter colocado essa quantidade de ácido não está mudando a concentração de íons H+, que foi o que a gente viu ali. O pH não se alterou. Oi, deixa eu só desligar isso aqui que está atrapalhando. Quem chamou? Diga. Não, é o que eu falei para vocês, é um X, é o resultado de uma conta. É um X que mostra uma relação de concentrações, ponto. Qual é a concentração de H+ que eu tenho efetiva? A concentração de H+ que eu tenho no meu meio é X mais 2,0 vezes 10 a menos 4. Esse X, é óbvio, ele não é o mesmo que eu tenho no exercício anterior, porque agora eu tenho esse fator a mais aqui na minha conta. Tá certo? Ele não é o mesmo, porque senão eu não tinha perdido meu tempo.